Oi, gente. Esse vídeo aqui é para convidar os católicos a sair das sombras nessas eleições. Votar apenas em candidatos que defendam expressamente a pauta católica, contra aborto, contra eutanásia, contra ideologia de gênero, contra a cultura da morte, em favor da igreja e não com membros do partido incendiando a igreja, atrapalhando missa, fazendo essa balbúrdia e também com partidos cujos membros, inclusive a militância, tenha uma postura de respeito ao clero e não uma postura anticlericalista. Mas só que os prefeitos, os vereadores não têm poder para decidir sobre eutanásia, sobre ideologia de gênero, sobre aborto. Sim, mas é com base nessa eleição que vai ser decidido a próxima. Se forem colocados prefeitos e vereadores que tenham um alinhamento ideológico com a Igreja Católica, eles não vão apoiar e nem ser apoiados por políticos que são anticlericalistas. Então essa que é a nossa missão hoje, preparar terreno para a eleição presidencial do ano que vem. Eleger tanto candidatos para o Legislativo, Senado, são 2 vagas dessa vez para o Senado, e para o Legislativo, deputado federal e inclusive presidente da República, de preferência católico, que tenha uma postura de respeito ao clero e não que seja anticlericalista. E temos que sair da sombra, gente. Temos que parar com esse mimimi, aceitar essa conversa fiada. Se as leis do país, se os políticos do país não refletem as posições filosóficas e religiosas do povo, a democracia morreu. Temos que parar de ficar aceitando essa conversa mole de que é imposição, que é opressão. Não, opressão é uma minoria ficar impondo a sua ideologia, impondo os seus posicionamentos para a maioria. Então temos que parar de aceitar essa conversa mole que a maioria oprime uma minoria. Se a minoria impuser seu posicionamento, é óbvio que é uma opressão. É óbvio que tem alguma coisa errada aí na democracia. Então, elejamos os os vereadores e prefeitos que tenham um alinhamento com a Igreja Católica, de preferência candidatos católicos, não eleger partidos que se declaram comunistas, socialistas. Por quê? Porque a igreja é inimiga do socialismo, a igreja é inimiga do comunismo. Provas: Rerum Novarum, 40º ano, 100º ano, decreto de excomunhão ao comunismo, que são perguntas que foram feitas para a Congregação da Doutrina da Fé. E não é lícito a nenhum católico participar desses partidos de matiz comunista e socialista, nem votar nele. Então, vamos fazer valer a nossa fé na eleição. Que se a nossa fé não define o nosso voto, se a nossa fé católica, apostólica, romana não define os candidatos em que nós vamos votar, ou a agenda desses políticos, o que esses políticos pretendem fazer, nossa escolha não for influenciada pela nossa fé, então que porcaria de fé é essa? Então que raios de fé católica é essa que você tem? Se a tua fé não definir nem os seus candidatos a cargos eletivos. Então, vamos que vamos eleger candidatos, estou falando deputado por que será? Candidatos a cargos do municipal, alinhados com a fé católica, que defendam expressamente a fé católica, que sejam católicos e não sejam anticlericalistas. Pelo contrário, sejam pessoas com devoção, com
respeito ao clero, mesmo que não forem católicos, se não tiver candidato católico. Mas se houver candidato católico devoto, se houver algum candidato católico praticante, vote nele e exija que os posicionamentos políticos dele sejam de acordo com a fé católica. Você, eleitor católico, tem o direito de exigir isso dos políticos, porque se a postura, o voto, as propostas legislativas e tudo mais desses políticos, tanto municipal, estadual e federal, não forem de acordo com o que pensa a maioria da população, que é católica, e um terço ali de protestante, mas a sua grande maioria também defende as mesmas pautas da Igreja Católica. Então, se não for de acordo com essa maioria esmagadora da população, então não existe democracia no Brasil. Então vamos fazer valer a democracia, vamos fazer valer o nosso direito à voz, a voto e exigir dos nossos políticos em todas as esferas que as leis, que suas posturas, que suas propostas, suas ações sejam de acordo com a fé católica, que é a fé da maioria da população, e mesmo que não católica, de acordo com a fé cristã professada por 90% da população brasileira.